Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023 Série A, depois de uma parada de 10 dias, né? Por causa da data FIFA, a seleção brasileira jogou, ganhou uma, perdeu a outra, tomou um esculacho na outra, CBF, que não tem treinador, vai esperar um treinador durante um ano, enquanto isso vai tomando porrada por aí. E o Campeonato Brasileiro voltou ainda bem. E nessa 11ª rodada, fechando a rodada, o Flamengo tomou uma sonora cipuada. O Flamengo perdeu de 4-0 para o Bragantino e foi de pouco. Então, o time do Flamengo não reclame de ter tomado de 4, porque foi de pouco, foi um vareio. Sabe quando diz assim, pô, foi um massacre? Foi um massacre. 4-0 para o Bragantino, ficou barato para o que foi o jogo. Você não viu um jogo? Você não viu? Foi um massacre. Foi um massacre. Eu vou explicar aqui algumas coisas. Em nenhum momento do que eu for falar aqui, eu vou justificar a derrota do Flamengo, em momento nenhum. Eu só vou pontuar algumas coisas. Mas o Bragantino merecia ter feito mais. O placar foi mentiroso. 4-0 Bragantino. Mentiroso o placar. Mentiroso. Para começar a fazer realidade com o que foi o jogo, teria que ter sido pelo menos 6. Pelo menos 6. O placar foi mentiroso. O Flamengo se livrou de tomar uma goleada histórica para entrar pro Guinness. E merecia pelo que não fez. E o Bragantino merecia ter feito mais gols. Merecia. Foi um massacre. Foi um massacre esse jogo. Bragantino 4, Flamengo 1. Flamengo 0, Flamengo 1. Porra, como é que o Flamengo ia fazer um gol do jeito que jogou? Porra, era impossível o Flamengo fazer um gol. Então é sobre esse jogo, esse massacre, fora o baile, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Massa Bruta, você, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Valeu? E aqui eu vou falar 3 coisas rapidinho. Primeiro, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link do WhatsApp, é do Zone Play. É por onde eu assisto todos os jogos dos campeonatos que a gente acompanha. Assisto novelas, assisto filmes, assisto documentários, assisto shows, tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem. Por isso eu indico para vocês, meus amigos. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a uma promoção, tá? E essa promoção, você vai aí no seu grupo do WhatsApp, procura Zone Play, clica lá e pergunta qual é a promoção. E outra, amigo, você gosta do canal Resenha com Magalhães, então se inscreva-se, porque mais da metade da galera que está assistindo não é inscrito, não custa nada, de graça. Vai lá, inscreva-se no canal para ajudar o seu amigo Magalhães. Beleza? Vamos lá. Cara, olha só. O Bragantino chutou 36 vezes. O Flamengo 7. O Bragantino chutou 13 vezes em direção ao gol. O Flamengo nenhuma. O Bragantino teve quase 70% de posse de bola. O Flamengo errou passes a dar com pau. Cara, os números já dizem o que foi o jogo. Mas vamos lá. Essa parada de 10 dias, a impressão que ficou do jogo é o seguinte, que o Bragantino ficou 10 dias treinando e o Flamengo ficou 10 dias em casa. Essa impressão. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que o Flamengo treinou em
em 2 períodos e treinou inclusive à noite. A gente sabe que o Sampaoli cobra, você sabe que o Sampaoli gosta que o time fique com a bola, você sabe que o Sampaoli gosta do time de intensidade, mas hoje o Flamengo foi completamente o oposto de tudo que o Sampaoli fala. O Flamengo não ficou com a bola, o Flamengo deu chutão, o Flamengo não teve intensidade, o Flamengo não correu, o Flamengo perdeu todas as divididas para o Bragantino, o Bragantino pegou todas as segundas bolas, o Bragantino ganhou quase todas as bolas no alto, o Bragantino estava marcando dentro do campo do Flamengo, o Flamengo estava dando chutão. Ou seja, o Bragantino parece que estava no 220, o Flamengo em 12 volts, jogadores do Flamengo de cabeça baixa, jogadores do Flamengo não jogando coletivamente, cada um tentando fazer da sua maneira, não existiu tática no Flamengo, o Flamengo não fez nenhuma jogada tática, o Flamengo não teve nenhuma jogada ensaiada, ou seja, o Flamengo não fez absolutamente nada. Por que não fez? Bom, agora eu vou falar do Bragantino. O Bragantino não deixou o Flamengo jogar. Óbvio, qualquer um aqui vai ver, meu irmão, o Flamengo estava esquisito. Óbvio que o Flamengo estava esquisito. O Bragantino dificultou pra cacete. Muito. O Bragantino jogou muito. Mas o Flamengo estava esquisito. A impressão que dá é que a parada fez muito mal pro Flamengo. A impressão que dá que, de repente, o excesso de treino do Flamengo piorou o Flamengo. Que desde o primeiro minuto, com 5 minutos de jogo, a impressão que se dava é que o Flamengo estava cansado. Quando o Sampaoli assumiu o Flamengo, era essa a impressão que a gente tinha, que o Flamengo estava com as pernas cansadas, com as pernas pesadas. Foi essa a sensação que a gente teve. Lógico, a gente percebeu que o campo estava molhado, os jogadores estavam escorregando muito, mas isso não é desculpa, porque o campo era bom e estava escorregando para os dois. Então, cara, na boa, o Flamengo tomou um vareio, o Flamengo tem que botar mãos pro céu, que foi só de 4, era para ter sido mais. Primeiro tempo terminou 1-0, mas era para ter sido uns 4, 5 no primeiro tempo. Igual o Flamengo fez, acho que foi no Vasco. O Flamengo fez 4-0, era o Flamengo ter tomado 4 do Bragantino no primeiro tempo e mais uns 4 no segundo. Poderia ter sido uns 8 com tranquilidade. E eu vou te dizer, o Bragantino não fez força para golear o Flamengo. O Bragantino não fez força para golear o Flamengo. Então, cara, não tem muito o que falar. Foi um massacre, foi um baile, foi um saraivada, foi uma coça bem dada que o Flamengo tomou. O Bragantino correu, jogou, driblou, jogou bonito, fez gol bonito. O Bragantino fez uma partida esplendorosa. Não interessa como é que o Flamengo estava. O Bragantino massacrou o Flamengo. O Bragantino poderia ter humilhado o Flamengo. O Flamengo deu sorte de não ter tomado uma humilhação maior. Então, parabéns ao Bragantino. E o Flamengo, nitidamente, jogadores jogaram de má vontade? Será que foi isso? Será que o time do Flamengo já quer derrubar o Sampaoli? Porque daqui a pouco não vai falar. Será que já querem derrubar o Sampaoli? O time do Flamengo, o Gerson fez uma partida horrorosa. O Gerson errou tudo que ele fez. O Fabrício Bruno, pelo amor de Deus, não deu um passe certo. O Thiago Maia estava andando em campo. O Arrascaeta não conseguia jogar porque ele estava dando bicão para frente. O Pedro mal pra caralho, porque também não tinha com ninguém. Não tinha ninguém pra jogar com o Pedro. Cebolinha tentava algumas coisas, mas não conseguia. O Wesley errou 2 outras vezes. Numa dessas que ele erra, o Flamengo toma o gol. Passe errado pra caralho. Ou seja, foi disparado hoje, talvez a pior partida do Flamengo no ano. Ou dos últimos 5, 6 anos, deve ter sido a pior partida que eu vi do Flamengo, que eu lembro. O Flamengo já jogou mal pra caralho outras vezes, mas não foi pior do que essa. O Flamengo, será que estava sem vontade? Não sei. O Bragantino não tem nada a ver com isso. Agora, você tem que admitir, né? E aqui não é passar pano, não é nada disso. O Flamengo termina
na terceira colocação do Campeonato Brasileiro antes da parada, jogando bem. O Flamengo termina jogando bem, com intensidade, evoluindo. Tem a parada, 10 dias. O Flamengo volta dessa forma, alguma coisa aconteceu. Será que foi excesso de treino, os jogadores estão com a perna pesada? Ou o time do Flamengo, ou não. Porque isso já aconteceu outra vez, só para lembrar a torcida do Flamengo e as outras torcidas que isso já aconteceu ao Flamengo. Teve um momento, não me lembro qual foi o ano, que o Flamengo estava muito bem, o Flamengo parou, teve uma parada. Quando voltou, o Flamengo voltou mal. O Flamengo demorou uns 2 ou 3 jogos para pegar ritmo de jogo de novo. A impressão que dava era essa. Chegou a palavra. A impressão que dava era essa. O Bragantino com ritmo de jogo, o Flamengo sem ritmo de jogo nenhum. Parece que o Flamengo voltou de férias, primeiro jogo depois das férias, e o Bragantino no meio da temporada voando. Essa foi a sensação que deu. Mas, irmão, paciência. O que eu digo é o seguinte, o Flamengo se livrou, lamba os beijos, o Flamengo se livrou de tomar um saco histórico. O placar foi mentiroso. 4-0 foi pouco. O placar, para ficar mais ou menos normal, deveria ter sido 6. De 6 para cima. O placar foi mentiroso. 4-0 não diz o que foi o jogo. 4-0 não diz. Poderia dizer se fosse 6. De 6 para cima, eu falei, não, isso aí foi o jogo, foi o placar normal. Então, cara, parabéns ao Bragantino. Com isso, o Bragantino está na 9ª colocação com 17 pontos, né? Deixa eu até pegar aqui só para conferir aqui legal. Porra, puta que eu pariu. O Bragantino está aqui com 17 pontos na 9ª colocação e o Flamengo termina a rodada ainda na 4ª colocação, no G4, com 19 pontos. Ainda está ali na briga, lógico. Agora está 8 pontos de novo do Botafogo, né? Botafogo abriu, está 5 pontos do Palmeiras. Botafogo contou com a derrota do Palmeiras, com a derrota do Flamengo, empate de Atlético Mineiro e Fluminense. Ou seja, deu tudo certo pro Botafogo, está fazendo jus por isso, né? E o Flamengo continua ali. Dá para pegar o Botafogo? Dá. Não jogando dessa maneira. Jogando dessa maneira, o Flamengo não vai ganhar nem do Coritiba. Jogando do jeito que jogou contra o Bragantino, o Flamengo não ganha nem do Coritiba, que é o último colocado. Na verdade, do jeito que o Flamengo jogou, o Flamengo não ganha nem dos 10 primeiros times da Série B. Jogando desse jeito, não ganha nem dos 10 primeiros times da Série B. E o Bragantino, se jogar assim sempre, disputa o título. É o que foi o jogo. Então, irmão, não tem muito o que falar. Parabéns ao Bragantino, que a gente torce para que continue assim, porque é um futebol bonito, para frente, com força. Parabéns ao Bragantino, a gente quer o Bragantino assim, a gente quer ver jogos assim, parabéns, tomara que continue assim. E o Flamengo, óbvio. Antes da parada, o Flamengo está subindo de produção. Tem a parada, o Flamengo não consegue andar em campo, não consegue correr. Alguma coisa aconteceu. Excesso de treino, falta de vontade de jogar, sei lá, já querem derrubar o São Paulo, sei lá. Aqui, o Flamengo poderia ter perdido de 4-0 para o Bragantino, correndo, poderia. Agora o Flamengo nem competir, o Flamengo conseguiu competir contra o Bragantino. Não teve competição. O Bragantino massacrou. O Flamengo não conseguiu competir contra o Bragantino. Vamos esperar para ver o próximo jogo do Flamengo aí, que é contra o Santos, né? Na Vila, para ver se essa parada realmente destruiu a sequência boa do Flamengo, né? Ou se realmente o time do Flamengo é aquele time que não pode ter parado. O Flamengo tem que continuar jogando sempre. Não parou 5, 6 dias, o Flamengo perde ritmo de jogo. Pronto, foi isso, cara. Não tem explicação. A explicação é que eu sei que foi um vareio, parabéns ao Bragantino, e o Flamengo lamba os beijos, que era para ter tomado demais, e o placar foi mentiroso.
Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!